Olá, eu sou a Mariana Izoni, do Marketing Comercial da Tecnisa. Ao meu lado, Cíntia Rios, diretora de mercado desde 2002, veio contar pra gente um pouco sobre o mercado food service. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Mariana. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco sobre o mercado de food service. Conta pra gente um pouco sobre a sua história, sobre a sua atuação nesse cenário. Bom, eu estou na Tecnisa desde 94, atuei nas áreas de suporte comercial e há alguns anos eu me dedico à prestação de serviços especializados para o segmento de food service. De uma forma geral, Cíntia, qual que é o perfil dos clientes das concessionárias de alimentação? Ainda continua sendo restaurantes corporativos. As empresas têm procurado diversificar os segmentos de atuação, então elas têm procurado terceirização de hospitais, escolas públicas, escolas particulares, ido para o segmento de varejo, mas ainda assim continua sendo os restaurantes corporativos. A maioria? A maioria. De acordo com a sua experiência, Cíntia, as empresas têm feito seus orçamentos de forma anual? Isso é importante? É super importante. E a maioria das empresas faz sim o orçamento, mas fazem em um método que era feito há 30 anos atrás, Isso através de planilhas, e não é o mais adequado. Sim. O ideal é que elas tivessem uma ferramenta que proporcionasse a geração desses orçamentos de forma automatizada, baseado em históricos, que pudessem ser eventualmente alterados de acordo com o cenário do mercado naquele momento ou para o próximo ano, e que pudesse também fazer ou proporcionar um acompanhamento mensal. Sim. Hoje esse acompanhamento, quando ele é feito pela empresa, ele também é feito através de planilhas, o que despende um tempo muito grande de quem hoje prepara essas planilhas. Então eu tenho um tempo grande para fazer o orçamento através dessas planilhas e depois eu tenho que fazer um preenchimento mês a mês também dessas planilhas, às vezes unidade por unidade, para eu poder acompanhar o orçamento, para saber se eu estou seguindo bem o que eu havia orçado de faturamento, de mão de obra, de custo com impostos, com despesas, e hoje eu faço isso através de planilhas. A grande maioria das empresas faz através de planilhas. E as empresas de refeições coletivas, elas sabem dessa importância, assim, de investir em inovação, em tecnologia, principalmente, né, Cíntia, levando em consideração que esse fato pode mudar aí o patamar econômico das organizações? Tem melhorado muito. No passado, qualquer investimento em tecnologia era considerado pelas empresas uma despesa. Uhum. E hoje a gente vê várias empresas no mercado entendendo que isso é um investimento, que ela precisa disso para continuar competitiva, né? Para introduzir no mercado e também para os seus clientes inovações, possibilidades de formas de atendimento diferentes. Então isso com certeza tem mudado muito, as empresas começam a enxergar a tecnologia, o uso de aplicativos, de tablets, como uma necessidade e não mais como uma despesa ou uma obrigação. E eles estão enxergando, né, as empresas estão enxergando, mas elas já estão fazendo uso dessas ferramentas que agregam valor, né, nos processos, agregam agilidade, elas já estão usando, colocando isso em prática, ou elas só veem como um investimento? Não, a gente já tem várias empresas no mercado colocando isso em prática, sim. Às vezes até por demanda dos próprios clientes dessas empresas, né, que têm pedido mudanças na forma de atender o público dela, usando os aplicativos. Então hoje a gente usa aplicativo para tudo, né? Tudo está na nossa mão. É a informação em tempo real. A informação em tempo real. E essas empresas então se veem num ponto em que elas precisam introduzir dentro dos serviços que elas oferecem para os seus clientes modernidade na forma de atender também. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então, além disso se tornar um fator de competitividade, de diferencial, os próprios clientes têm gerado essa demanda. Falando em clientes, Cíntia, quais ações você indica e quais são essenciais para a fidelização dos clientes? Bom, as empresas hoje elas têm procurado diversificar a forma de atender o cliente, né? Falei um pouquinho agora sobre a questão dos aplicativos, da modernidade, etc. Mas elas precisam também modernizar os produtos que elas oferecem, né? A gente tem visto no mercado as empresas procurando inovação nesse sentido. No passado, a gente tinha uma linha de atendimento para o cliente. Sim. Hoje, eu entro nos refeitórios, eu não tenho uma linha de atendimento, eu tenho várias, né? Então, eu tenho determinadas
determinados refeitórios onde eu vou encontrar ilhas gastronômicas. Então eu vou ter uma área de grill, uma área de pratos light, né? Com comida saudável, uma área de comida japonesa. Então, assim, elas têm procurado diversificar, até porque a concorrência oferece isso. E os clientes estão mais exigentes também, né? Eles sabem o que eles querem. Muito exigentes. Então, elas acabam se vendo obrigadas a ter que fazer esse tipo de diversificação na hora de atender esse público. Algumas empresas têm procurado, por exemplo, às vezes você pega prédios, a gente falou de restaurantes corporativos, e quando a gente fala de restaurantes corporativos, a gente pensa sempre numa indústria, mas a gente tem prédios corporativos, né, dentro de grandes capitais, onde eu tenho uma possibilidade de atendimento e de concorrência muito grande. E a gente tem o público também, que às vezes não tem tempo de sair para comer. Sim. E aí, o que essas empresas estão procurando? Soluções que às vezes envolvem delivery, por exemplo. Então, a empresa que presta serviço e que faz a terceirização da alimentação dentro daquele prédio, dela ter a possibilidade de fazer a entrega da refeição no local de trabalho do cliente. Para facilitar. Para facilitar. Isso é uma das coisas, né, que eu estou citando. A gente tem várias outras. Mas são formas de atender o público diferentes, né? Não mais da forma tradicional. Agregando valor. Agregando valor e gerando competitividade. Com certeza. Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Você que nos assiste, acompanhe os nossos próximos vídeos. Até lá!